Olá galera, tudo bom? Eu sou o Juliano, sou o criador do Smart Med, então um canal no Insta lá e agora aqui no YouTube também. É, eu faço conteúdos aí para estudantes de medicina, então tem bastante conteúdo lá no Insta, segue lá para ver. E também vou começar a tentar postar mais vídeo aqui no YouTube, que eu acho legal. Aqui eu vim só compartilhar um pouco de informações, né? Tem muita desinformação rolando acerca aí do coronavírus, da Covid-19 e isso é perigoso para todo mundo. Então, tentar compartilhar um pouco do que é estudo científico, do que é certo, do que é epidemiologia da doença. E eu dividi em 3 vídeos. Isso, depois talvez até mais, tentar falar em outros vídeos sobre a questão lá do ibuprofeno, da hidroxicloroquina também, que é um assunto legal. Mas aqui primeiro vamos focar no que estão falando de errado, de desinformação da doença, que estão falando que é gripe e resfriado, ou nem isso. E a gente vai ver que não é bem assim. Sem politicagem, tá? É só para a gente ver o que é ciência mesmo, e entender essa doença direito, esse vírus direito, sem ter nenhum cunho político aqui. Então vamos entender o que a ciência nos diz. Isso aqui é tudo estudo científico. Esses estudos a maioria foram realizados lá na China. São estudos do New England, do JAMA, então são estudos de revistas bem conceituadas. Tá no final nas referências ali, vocês podem ver. Então, primeiro a relação de casos de homens para mulheres tem 3,25 casos em homens para um caso em mulher. Então, acomete mais os homens. A gente vai ver por quê. Período de incubação. A média está de 4 a 5 dias, a média de incubação, mas chegou em alguns estudos até 24 dias. Esse número é meio fora do padrão que a gente vê. O padrão a gente vê até uns 14 dias. Tanto que a recomendação, quem ficou doente, vai ficar 14 dias em casa. Certo? Então, a incubação hoje o OMS diz que é até 14 dias e a tendência até a própria OMS, o diretor lá falou que é abaixar aí para uns 10, mas ainda não é oficial isso. Então 14 dias por enquanto. Aqui o mais importante para a gente já começar a entender como estou falando um monte de asneira por aí. Então classificação dos pacientes. Os pacientes 84, quase 85% são casos moderados, ou seja, casos em que o paciente ou é sintomático, a gente sabe que tem bastante gente que é assintomática, ou seja, não tem sintoma nenhum, tem a doença, propaga a doença, contamina os outros, mas não tem sintoma. Aí, então 85%. 15%, em média, são casos severos. Casos severos são o quê? Pacientes que precisam de hospitalização. Então, pacientes que têm dispneia, que é falta de ar, que tem uma frequência respiratória maior que 30 incursões respiratórias por minuto, que é bem alta. A nossa média é 16, 18, uma pessoa normal, assim, eupneica, que a gente chama. A saturação de oxigênio menor que 93%, que também é bem baixa. Isso aí, a nossa saturação média é de 98, 99%. 93%, provavelmente nós aqui que não temos DPOC ou alguma outra doença respiratória grave, íamos sentir uma falta de ar extrema se chegasse a esse ponto. Uma relação PaO2 FO2 menor que 300, isso é um dado que a gente consegue mais em UTI, em terapia intensiva, que é um dado que indica um paciente mais grave também, ou infiltrado pulmonar maior que 50% no intervalo de 24 a 48 horas, entre o primeiro e o segundo dia ali. Então, esses são casos severos, esses casos precisam de hospital, de leito de enfermaria, não necessariamente de UTI, mas eles têm que ir para uma enfermaria para receber oxigênio suplementar e toda a terapia de suporte. É, Aí os casos críticos são o quê? Pacientes críticos que estão aqui eu coloquei falência respiratória, choque séptico e ou disfunção múltipla de órgãos. Esses caras precisam de UTI. Então eles têm que ir para terapia intensiva, a imensa maioria tem que ir para o respirador, ser entubado. Então isso gera, eu coloquei umas fotos ali para a gente ver, são pacientes graves. E os casos fatais, a gente tem uma média aqui de 2,3 a 3,4% de casos fatais. Em alguns países varia bastante, coloquei ali também. Então é o seguinte, que no mínimo 15% dos pacientes vão ter que ir para o hospital e ser hospitalizados. Ou seja, no segundo vídeo eu vou falar da perspectiva no Brasil e tem toda aquela coisa de curva, chata curva. Mas por que essa doença preocupa tanto? Porque ela não é uma simples gripe, um simples resfriado. De cada 10 pacientes, mais de um vai precisar ir para um hospital, mais de um vai precisar ficar internado.
Então é um número alto, é um número que exige muito do sistema de saúde. Se fossem só 100 pessoas que pegassem, a gente ia ter 15 pessoas que iam ter que ir para o hospital. Tudo bem, algumas e na maioria das cidades, mas a gente está vendo que o número de casos é muito alto, certo? A efetividade da doença é muito alta, isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Sem falar no número de pacientes críticos, esses 5%, que são pacientes que precisam de UTI. A gente tem pouco UTI no Brasil, não tem muita. E uma coisa que as pessoas não entenderam, eu acho aqui, depois eu vou comparar ali, mas essa doença é adicional, as outras doenças não pararam, as pessoas ainda estão tendo pneumonia bacteriana, choque séptico por outros motivos, ou simplesmente sepse, estão tendo infarto, ainda estão tendo AVC, ainda estão tendo exacerbação de DPOC, abdômen agudo, etc. Enfim, uma infinidade de doenças não parou. A gente vai ver mais para frente que 90-95% dos leitos de UTI estão ocupados. Então, isso é uma doença que vem para somar, não sai ninguém da terapia intensiva para sair esses pacientes. Então, a gente vê a sobrecarga do sistema de saúde, se o número de casos for grande, que é o que parece estar sendo em todos os países, é iminente, certo? A gente vai ver isso mais no próximo vídeo. Então, é uma doença que tem um potencial muito alto é, de fazer todo o sistema de saúde entrar em praticamente colapso, e tem muitos casos que são sim críticos, 5%, ou seja, 1 em cada 20 pessoas vão para o UTI dessa doença, é um número relativamente alto, e 15% tem que ficar na enfermaria, 2-3% morre. Então, para ficar mais claro, o objetivo desse vídeo é parar com essa desinformação, para começar assim a ter uma noção do que é essa doença. Aqui comparando então a Covid-19 e a H1N1. H1N1 é um vírus da gripe, então todo mundo conhece, ficou famoso em 2009, teve surto. E aqui pra gente ver, tem gente falando, isso aconteceu muito por causa da fala do presidente, falou que era gripezinha, resfriadinho, e um monte de gente começou a falar isso como se fosse uma verdade. Não é. Já mostrei que é mentira, agora vamos comparar com o vírus da gripe, então, que obviamente é muito pior que um vírus de resfriado. Então, isso não tem nada a ver com politicagem, tá? Não é falando, querendo puxar saco de um político ou de outro, que isso é a coisa mais ridícula, até na minha opinião, mas é sim falando o que é ciência, o que é certo, e tirando desinformação do povo, que é muito perigosa. Então, casos severos, Covid-19, 15%, como a gente viu, na H1N1, 4,3%. Casos críticos, 5% do Covid-19, 0,6% do H1N1. Mortalidade 3,4% contra 0,026% da H1N1. Olha como mata muito mais que a H1N1 e como tem uma capacidade de saturar o sistema de saúde muito maior que a H1N1. De 0,6% de casos críticos de UTI do H1N1, nós temos 5% da Covid-19. É muito maior, tá? É muito maior. Então, não dá para comparar nem com gripe, muito menos com outros vírus aí de resfriado, adenovírus, vírus sincicial respiratório e, enfim, não precisamos se alongar. Não é gripezinha nem resfriadinho, então a gente precisa ficar esperto. Mais uma vez provando isso, fisiopatologia. Então, o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é o ACE2, é o alvo do vírus. Então, o vírus, todo aquele negócio lá de virologia, de fisiopatologia, o vírus chega e ele se gruda no receptor específico. Nesse caso, o Covid-19 é esse receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Onde que nós temos muito esse receptor de membrana? Nós temos em 83% das células alveolares tipo 2, pneumócito tipo 2. Então, 83% dos pneumócitos 2, que são aquelas células que estão no alvéolo, nos nossos alvéolos, expressam essa proteína de membrana. Ou seja, esse receptor, né, que está na membrana. Ou seja, esse vírus ataca as células, os pneumócitos tipo 2, principalmente, as células alveolares, as células pulmonares. Então, ela causa uma pneumonia. Ela não ataca as células da orofaringe, da nossa faringe. Ela não é um resfriado, ela não é uma gripe. Ela ataca o nosso pulmão, ela causa uma pneumonia. Então, aqui está falando que causa a fisiopatologia, né? Chega lá, entra na célula, faz toda aquela reprodução do vírus dentro da nossa célula, que a nossa célula faz. Aí o nosso corpo vai atacar, então causa inflamação, enfim. Explica lesão do epitélio pulmonar, lesão alveolar, perda do alvéolo praticamente, pode extravasar líquido, inflama, a gente tem a pneumonia, e isso é um quadro de muito mais gravidade, é um quadro que a gente causa
um desbalanço ali na nosso consumo e nossa captação de oxigênio, porque a captação está comprometida por causa de toda a inflamação e a lesão viral no nosso epitélio pulmonar alveolar. Então, reação inflamatória primeiro no pulmão, pode virar sistêmica, pode causar uma sepse e pode levar à morte, tá? O que eu falei lá que homens têm mais? Porque os homens têm maior número desses receptores comparado com as mulheres. Então, o homem tem mais receptor no alvéolo pulmonar, então ele acaba sendo mais atingido pela doença. Então, é uma gripe que causa... olha só, falando bobagem. É uma doença que causa pneumonia, não gripe, não resfriado, certo? É um vírus que causa pneumonia. Aqui, então, para deixar mais claro, isso é uma tomografia computadorizada de tórax. Então, é o melhor exame para a gente ver o pulmão do paciente, certo? Então, aqui a gente está vendo tudo esse preto aqui dentro é ar dentro do pulmão, certo? Então, esse aqui é um pulmão saudável, uma pessoa saudável. Essa tomografia num corte axial, que é um corte assim. E a gente está vendo aqui um pulmão saudável, cheio de ar. O que mais tem no nosso pulmão é ar, por isso que a gente respira e normal. Agora aqui, um paciente com o Covid-19. Olha o pulmão. Paciente de 29 anos. Esse aqui eu peguei num artigo ali. Eu não vi, mas ele tem. Eu não vi se ele tem comorbidades ou não, mas depois a gente vai ver outro. 29 anos, paciente jovem, não é velhinho, não tem mais de 80 anos, não está naquele grupo de risco de idosos. Olha o pulmão do cara. O pulmão dele está todo tomado por inflamação. Isso aqui a gente chama de padrão de vidro fosco na tomografia. Então, uma tomografia igual aquele outro exame, o mesmo corte ali axial, e a gente vê, ó, todo o pulmão cheio de inflamação. Isso aqui é tecido pulmonar que não está entrando ar, não está fazendo troca gasosa. Então, esse paciente provavelmente está grave, está precisando de suporte ventilatório de algum modo, mesmo que seja só oxigênio suplementar. A única área sã praticamente que a gente vê no pulmão dele é aqui na parte mais anterior do pulmão direito. E então, veja como é grave, está praticamente o pulmão inteiro tomado de doença, certo? Em um paciente jovem. Então, a pneumonia, certo? Mesmo nos casos que tem a graça de ser assintomáticos ou ser leves, as pessoas aí, se vocês forem ver os relatos na mídia, principalmente esses famosos que estão tendo, mostram como eles estão mal, eles ficam com muita febre, tem muito calafrio, tem muita tosse, se sentem muito mal, porque é uma pneumonia, não é uma gripe. Aqui um paciente que um amigo meu que está fazendo residência em São Paulo, ele colocou, esse paciente, a gente sabe melhor a clínica, ele tem 22 anos, ó, tem um ano a menos que eu, é jovem, não é grupo de risco, sem comorbidades, não é grupo de risco, não é tabagista e não é etilista, não é grupo de risco. Uma pessoa normal que todo mundo fala, isso aí pode sair, pode ir trabalhar, né, que é a grande questão. Ele vai pegar e não vai acontecer nada, ele vai ficar sintomático. Não é todo mundo. Olha o pulmão desse paciente também, todo detonado, certo? Pouca área aqui de tecido pulmonar normal, viável. Então, pelo amor de Deus, chega de fazer desinformação, tá? Isso aqui é um paciente em terapia intensiva, então 5% dos casos precisam de terapia intensiva. Então, olha só tudo que ele precisa. Tem gente achando também que, compra um monte de respirador e acabou. E põe para ventilar e acabou. Não é assim. O paciente aqui precisa do respirador, o paciente precisa de monitorização, o paciente está com sonda vesical, o paciente está em bomba de infusão e um monte de medicação, tem droga, às vezes droga vasoativa, enfim, dieta parenteral, nem convém ficar falando, mas olha quanta coisa o paciente precisa. O gasto diário na UTI, só de equipamento e medicação é altíssimo, é muito desgastante para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, é uma doença grave que a gente não pode deixar ter um pico alto de pessoas precisando disso aqui. Lembrando que esse cara aqui talvez tenha Covid-19, mas talvez não, talvez ele tenha infartado, talvez ele tenha tido um AVC, certo? Ou qualquer outra situação que ele precisou de terapia intensiva, os casos não param, certo? Aqui o que o paciente precisa então ali de intubação, então vem aqui com o laringoscópio, quando o paciente vai para UTI, principalmente, os casos mais graves, e a gente precisa dessa máquina aqui para praticamente, eu vi algumas pessoas que usam uma máquina para 2, 3 pacientes, mas eu não sei muito certo como é e até onde isso funciona direito.
Mas enfim, praticamente um paciente precisa de um respirador, que é um equipamento desse, que obviamente é caro. Ele precisa ser entubado, então laringoscópio, a cânula. E é uma situação complicada, não é uma situação fácil, não é uma situação que a gente pode se dar o luxo de ter um monte de paciente precisando disso, é óbvio. Porque não tem recurso nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Itália, nem em lugar nenhum do mundo. Tá? Aqui só para mostrar mais um pouco, esses dados aqui são do dia 26, estão desatualizados. Mas no outro slide está atualizado. Aqui outros vírus que todo mundo quer comparar com o Ebola, o Covid-19, fala, mas o Ebola matava 40% de mortalidade. O Ebola era muito pior e ninguém fazia escândalo. Mas o Ebola foi mais fácil ser contido, ele matou muita gente, matou quase 14 mil pessoas. Mas o coronavírus já matou bem mais. O coronavírus está no mundo inteiro. Né? O Ebola, a gente não viu ele se espalhando, causando uma pandemia. Ele é um vírus, pelo que eu vi já vários virologistas falando, infectologistas, ele tem uma contaminação um pouco menor também, então é um pouco mais fácil conter, não muito mais fácil, mas é mais fácil conter. E o coronavírus, muita gente chamando de gripezinha, ignorando, já matou mais que o Ebola. E isso aqui é o dado de 26, né? Hoje, olha aqui, atualizado agora há pouco. Isso aqui não é horário do Brasil. 707 mil casos. Semana que vem já vai, na outra vai ter 1 milhão. 33, quase 34 mil mortes. Então 34 mil pessoas já morreram, certo? De coronavírus. Não dá para ficar negligenciando a doença. Aqui o MERS e o SARS são outros coronavírus também, né? O MERS era bem mais agressivo, o SARS também, só que eles conseguiram ser controlados, ó. 2 mil, 8 mil casos, a febre Nipah também, que era muito mais mortal, mas conseguiu ser controlado. Então, pondo nesse ponto, não é justo ficar comparando uma doença com a outra, sendo que uma doença tem uma mortalidade muito maior, mas ela tem uma infectividade, não conseguiu chegar no número de casos que essa outra doença, o Covid-19, tem. Aqui os casos que eu já mostrei, e aqui a diferença da mortalidade que eu tinha falado. Então, por exemplo, casos confirmados. Na Itália a gente tem um pico, uma mortalidade muito alta, 10,2%. Isso aqui pode ser explicado porque lá tem uma taxa bem maior de idoso, lá tem muitas pessoas que são tabagistas, lá também as medidas demoraram mais para ser tomadas, então as pessoas lá, vocês estão vendo na mídia isso, lá o isolamento demorou para acontecer, então tem um pico muito alto de casos, está acontecendo, tem muito caso por dia, está morrendo quase 1.000 pessoas lá na Itália por dia. Isso significa o quê? Você acha que vai ter, se chegasse 1.000 pessoas em qualquer cidade do mundo para chegar numa UTI que já está lotada? Então muitas pessoas estão morrendo ali porque não estão tendo assistência. O pico da doença foi muito alto, elas não estão tendo assistência de UTI, de hospital, porque não tem como, é muita gente, nenhum país, nenhum lugar do mundo está preparado para isso, certo? Na Espanha a gente vê uma situação muito parecida, uma mortalidade um pouco menor, e no Irã também estava bem alto. O Brasil está aqui, ó, está em 2,6%, a gente ainda está no começo da doença, aqui está um pouco desatualizado também, nós temos mais hoje casos, mas enfim, o que eu quero falar então, deixar desse vídeo, não é gripezinha, não é resfriadinho, isso é perigoso falar, principalmente porque tem gente indo para a rua e fazer manifestação e sem nem saber direito do que se trata a doença, o que a doença faz com o corpo, qual a taxa certa real de pessoas que vão para o hospital, que tem pessoas que estão morrendo sem ser do grupo de risco. Ontem morreu um bebê, ou hoje, nos Estados Unidos. A gente está vendo que tem um monte de criança que está entubada em um hospital aqui no Brasil, isso a gente fica sabendo, pelo coronavírus. A gente sabe que é uma doença que tem um potencial de disseminação muito alto. Olha aqui, 82 mil casos nos Estados Unidos, 81 mil na China, 80 mil na Itália. Então é uma doença que se espalha muito rápido. 5% disso aqui vai para o TI. Pensa, de 80 mil, eu sou ruim em matemática, mas vai dar 4 mil pessoas de UTI. Quem que tem 4 mil leitos de UTI disponíveis? Assim, ó, do nada, 4 mil respiradores. Ninguém tem. E para as pessoas que estão... Isso não é para causar pânico, óbvio, mas é para parar essa desinformação. Com o isolamento social a gente está conseguindo, depois vou mostrar nos outros vídeos aí o que o isolamento social ajuda, mas a gente está conseguindo, parece que no Brasil dá uma achatada na curva, diminuindo esse pico de casos para a nossa assistência ser menor. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso e espero que vocês tenham gostado aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, vai ter mais vídeo depois,
lá no Insta também, entrem lá, SmartMed Underline, e sigam eu e compartilhem se possível, beleza? Muito obrigado, então até a próxima.